Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez? Fala aí, Gabriel. Boa tarde, meu amigo. Como é que tá você hoje? Tranquilo, calmo? E aí, Felipe, tranquilo e calmo, tranquilo e calmo. E como é que tá por aí? Cara, eu tô impactado. Pra ser bem honesta, pra ser bem sincero, tô impactado com a obra que a gente escolheu pra conversar hoje. Eu também. E não foi bem a gente que escolheu, né, Felipe? Exatamente. Temos um convidado que escolheu o filme e trouxe esse presente. Inclusive, eu quero agradecer. Mas antes, por favor, Gabriel, as honras. É isso mesmo, Felipe. Hoje a gente vai falar sobre Roman J. Israel, interpretado por Denzel Washington. É um advogado determinado e honesto, acostumado a ver os outros ganharem em cima do seu crédito e bom trabalho. Ele defende muito a causa dele. Porém, quando seu sócio sofre um acidente e acaba falecendo, a firma fecha e ele vai trabalhar em um outro escritório, um escritório que está mais acostumado a ir atrás do dinheiro. E aí ele acaba entrando em algum momento em um impasse ético, Felipe. E hoje a gente vai falar sobre esse filme. Atenção, ouvinte, contém spoiler. E a gente vai estar desenrolando um pouco mais sobre isso daí. Então, nós estamos sozinhos para falar sobre essa obra maravilhosa hoje, Gabriel. Por favor, você quer ter as honras de chamar também, além do filme, o convidado? Com certeza, vou chamar sim. O nome desse convidado é Noam Kremer, que na verdade ele é influencer, psicólogo, Ai, escritor. Que aliás depois a gente vai falar um pouco sobre esse livro aí dele, que eu tô acabando de ler agora. Noam Kremer, por favor, se apresente pra gente. Prazer. Não esperava um influencer, mas vou aceitar. Então, meu nome é Noam, sou psicólogo, psicodramatista, né? Eu sigo o psicodrama. Escrevi um livro, a gente pode debater isso depois mais tarde. E obrigado pelo convite. De verdade, gosto muito do programa, não era uma vez, né? O podcast. Já escutei alguns episódios, inclusive, achei muito bacana. E me dispus aí a debater, gosto muito da ideia de debater filmes, é um recurso que eu uso na clínica. nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ô Felipe, Oi. inclusive a gente ainda vou te passar esse livro, estou finalizando o livro, para a gente um dia poder conversar sobre ele. E Seria depois a uma gente honra. vai entrar um pouco nisso, só para ele poder contar sobre o que é o livro dele, que eu achei muito legal e muito moderno, assim. Então, depois a gente entra um pouquinho. Já estou Mas, curioso. primeira coisa que eu já queria saber de tudo, por que este filme? Por quê? Olha, Gabriel, ótima pergunta, né? Eu um dia assisti ele aleatoriamente, né? E gostei muito, assim, me interessou muito. E, assim, ato contínuo, na mesma semana, dois pacientes, uma paciente e um paciente, trouxeram um pouco do dilema sobre causa versus ambição, ideais versus, pô, quero trabalhar para ganhar dinheiro, quero trabalhar para me realizar como ser humano. Falei, meu, tem um ótimo filme para se assistir que acho que vai colaborar com a reflexão, né? Não é que lá vai ter a resposta do que você deve fazer, mas eu achei ele, primeiro, muito bem feito, né? Eu sou super fã do Denzel Washington, que é um ator aí de, né, assim, muito tempo, e acho que mexe um pouco com todo mundo aí que está no mercado de trabalho e pensa nisso, né? Falando, nossa, eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com uma coisa que vai me realizar, eu trabalho por dinheiro, que também é uma opção, né? Já indiquei para vários pacientes mesmo, todos trazem reflexões interessantes depois de assistir o filme. Por isso que eu escolhi esse filme para sugerir para vocês. Eu queria fazer agradecimentos especiais antes de começar a trocar ideia. Primeiro, para você, não, porque esse filme eu não iria assistir, porque é o nome. Sabe aquele filme muito aleatório que tem um nome, um título que não fala nada, é o nome de uma pessoa, né? E tá lá jogado na Netflix, então eu não tô passando assim, pô, tá aí, não ia acontecer. Então, quando você trouxe esse filme pra gente assistir, eu ganhei um presente. Também preciso agradecer, mesmo que ele não vá saber, não vai ouvir, ao diretor e escritor Dan Gerloy, porque essa obra de verdade, mexeu muito, cara. Nossa, mexeu muito comigo, me impactou demais e tava até um pouco ansioso pra gente trocar aqui as nossas ideias. Inclusive, você falou aí uma coisa desse Perfeito. conflito interno, né? Trabalhar para que esses dois. Esse conflito que já traz no próprio nome, né? Que é o título do filme, né? Ele traz Roman J. Israel, né? Então, Roma e Israel aí, né? Que são terras que possivelmente entrem em conflitos. Então, legal a sacada. Olha, não tinha notado isso, mas de fato, né? Verdade, realmente. Tem um spoiler já É no uma parada nome, né? assim. Assim, algo de Isso. dicotomia. Ó, vou confessar
que quando comecei o filme, fui vendo o filme, eu não entendi, eu não achava que o filme ia se desdobrar dessa forma. Na verdade, ele foi se desdobrando de uma forma que eu nunca ia entender desse jeito. Então foi muito legal que quando você falou o filme, eu fui vendo muito aberto. E foi uma das primeiras vezes que eu vi sem anotar. Eu fiquei olhando o filme mesmo assim. Então eu gostei muito como o filme ele foi lidando com alguns assuntos, sabe? Eu achei isso bem diferente da maioria dos filmes, assim. Claro. Eu acho que uma coisa central, assim, que é importante colocar aqui, o Roman, tudo bem um spoiler, né? Só Tá pra liberado. ter certeza. O Roman, ele tem alguma condição particular, né? É notável que o jeito que ele se comunica, ele tem estereotipias, né, no falar, tem uma memória fora do comum, né, assim, umas coisas que você fala, puxa, será que essa pessoa ela tem o desenvolvimento, como se diz, né, o desenvolvimento padrão? E tem uma fala que o cara revela um pouquinho, talvez, uma condição que ele tenha. Eu anotei aqui o George, o outro chefe, né, o segundo chefe, quando ele conversa para contratar ele, ele fala assim, he's a bit savant. Savant, traduzindo para o português, é a síndrome de Savant, é a síndrome da genialidade, do genialismo, de pessoas que então têm uma aptidão impressionante para contas, ou para memória, ou para trabalhos manuais, mas tem algum nível de comprometimento social, linguístico, não percebe, por exemplo, ironias, que é dentro do transtorno do espectro autista. Mas o filme trata de um jeito muito bacana que não é reduzir ele a isso, quase não toca nisso, tirando essa frase, nem fala, vamos tratar esse cara como um ser humano completo, íntegro, né? Tem tudo para ser ser humano, ele não é somente essa condição, mas faz diferença, né? Ao longo do filme a gente vê como essa personalidade dele, mas acho que é um ponto importante a se colocar aqui, né? Que ele de fato tem alguma condição. Eu não vou fechar diagnóstico, né? Mas ele tem alguma condição. Mas eu concordo muito Pelo com menos você assim quando você parece. falou que o filme ele não dá tanta ênfase pra isso, por mais que seja uma realidade que eles meio que entregam sem entregar ali. Independente disso, eu achei muito significativo também que você trabalhe esse filme com os seus pacientes, porque pra mim é um filme que trata-se essencialmente de conflito interno, não é? Então tem tudo a ver você, né, no trabalho de terapia, trabalhar isso com os seus pacientes. Agora, conflito interno, é isso que eu sinto, porque o conflito estava ali, dentro dele. Ou ele vivia dentro ou ele vivia fora. Por 36 anos ele viveu por detrás das cortinas, sem se mostrar, sem colocar cara, tinha uma pessoa falando por ele. Assim como ele também não queria ter nascido, como ele fala ali, que teve que ser quase tirado. Assim como ele também quase foi pro mar 3 vezes e voltou, entende? Então ele sempre teve um conflito com ele, e por determinado momento ele começa a viver esse conflito com o mundo. Então a escolha é essencial ali, eu vou viver esse conflito aonde? Eu comigo mesmo ou eu com o mundo? E achei lindo observar como as coisas foram se dando, sabe? É interessante ver que vocês falaram do comportamento dele e no começo fica um pouco nítido como se os outros advogados que trabalham com ele, ou até a secretária, acho que era da primeira firma, meio que não querem deixar ele falar. E ele sempre ficou atrás dos bastidores, porque essa diferença assim que você falou que ele tem, mesmo não tratando ela, dá pra ver que ele não é muito bom de comunicação no trabalho dele, que é basicamente comunicação, né? Um advogado, tudo bem, tem que ter Perfeito. muito estudo, embasamento, mas na hora de comunicar, e ele até fala isso durante o filme, né? Que ele não consegue se comunicar tão bem. E ele, por exemplo, vai naquela causa para falar um pouco sobre o que fazer se caso você seja abordado por um policial. E ele sai brigando com a menina também. Então, mostra um pouco sempre o conflito dele com o mundo mesmo. Que nem você falou, Felipe, desse interno e externo. Às vezes eu sentia como se eu quisesse ajudar ele a se comunicar durante o filme, porque a intenção dele era muito boa, a comunicação era ruim. Tem uma parte em específico que eu acho que eu concordo muito com o que você falou, Gabriel. Tem bem no começo do filme, um julgamento que ele vai acompanhar um cara com ascendência latina e ele se enrola numa definição ali com o juiz, né? O juiz fala: olha, eu tô pedindo pra você parar. Não é pra você responder. Qualquer advogado, né, minimamente antenado, vai falar: bom, melhor eu recolher o jogo. E ele insiste, ele não percebe na comunicação o que ele talvez esteja fazendo. E ele é, inclusive, penalizado por desacato, se eu não me engano. Ou seja, a comunicação é essencial, né? Você tem que ter ideais e tal, mas tem que saber dialogar com o mundo, né? Não só na verbalização, mas jogar com o que o mundo vai se Nossa, apresentando. e é a dificuldade principal dele, né, Noah? Tanto que ele fala, chega um momento que ele chega a falar: a pureza não sobrevive nesse mundo.
Então, por mais que ele tenha uma percepção genial de como as coisas poderiam ser melhores nesse mundo, o que a gente acompanha é um filme onde ele vai apanhando da própria vida, literalmente, até ele aprender que a vida do jeito que é maior que ele, não é? Então eu achei isso também uma grande Sem sacada, dúvida, grande sem sacada. dúvida. Pegamos o lado da crítica dele, né? Eu vou morder e assoprar, agora eu vou elogiar ele, então. O Roman, ele talvez não percebeu, né? O Roman é um personagem fictício, mas ao longo da história, de repente ele não percebeu a quantidade de atitudes muito colaborativas que ele fez, né? Ele ajuda o George a perceber o sentido que ele quer ter com a profissão, que o George é um cara que enriqueceu muito e num jogo de basquete ele fala a gente tem que ter um motivo para acordar, né? Para mostrar como o dinheiro, óbvio que é importante, básico, essencial, mas só ele tá aí um exemplo, né? Não é suficiente. Ele queria algo mais além do dinheiro. E uma cena que me marcou muito é do mendigo, desculpa, do morador de rua, que ele tá caído, aparentemente morto, e é de um humanismo muito bonito dele, né? Ele fala: Meu, eu que vou pagar o enterro de um cara que eu não conheço, tá aqui morto no meio da rua, mas esse cara merece um tratamento humano. Ele fala alguma coisa assim, ele não vai só apagar e sumir, alguma coisa assim. Ele Então, fala: "Tenho certeza que aqui tem uma pessoa, que ele é uma pessoa". É assim que ele fala. exato, exato. E acho que isso é de um humanismo que todo mundo que conheceu ele foi reconhecendo. Falar, meu, como esse cara trata o outro como outro e não como isso, né? Isso é Martin Buber. Como o outro merece o tratamento de Eu tô pessoa, nem endeusar, mas nem objetificar. E ele tem essa sensibilidade, meu, emocionante mesmo, né? No Sim, filme você fala, puxa, o cara corajoso, né? é. O sim. que move ele é a Sim, humanidade. sim. Sim, e inclusive, assim, é muito bom ver no filme que ele inspira outras pessoas. O George, a menina da casa da ONG lá, ele vai inspirando pessoas, porque ele tem excesso disso, né? Como se ele tem um excesso disso. E é muito bom, porque eu gostei muito do personagem George e com ele, porque é como se um complementasse o outro. O Roman também não é um cara que Hum. me parecia muito feliz. Ele vivia tão no ideal dele, tão humanista e tal, que ele não vivia no mundo. Então ele também não era tão feliz. É como se o George fosse um extremo, ele não sabia, não tinha propósito ou missão de vida, ele só olhava para o mundo, dinheiro, e o Roman ele só olhava para o interno. Então, e aí você vê que uma das grandes sacadas da vida é que você vai ter que ir dialogando o interno com o externo. E eu acho que a junção dos dois é o que me deu o mais perto de alguma coisa boa ali, sabe? Então, acho que é os dois, não é um ou o outro, enfim, ou um é louco, o outro tá certo. Eu gostei muito da junção dos dois, principalmente no jogo, quando você falou assim, que é o George sacando que beleza, eu tenho tudo, mas eu não tenho um propósito. Então, calma aí, quando eu voltar pro meu propósito, aí sim eu vou continuar tendo nessa estrada de tudo, assim. Colocar os dois como parte de uma coisa só, do mesmo, né? Interessante. E também você pode ver essa mesma dinâmica acontecendo quando ele encontra o Carter na cadeia, que foi o cara que ele entregou para pegar a propina de 100 mil. Então, no momento em que ele estava começando a encarcerar aquele lado fiel e honesto dele mesmo, dentro dele, ele teve esse encontro, né? Com esse presidiário. Então, o filme faz isso mesmo, são encontros com ele mesmo o tempo todo. Agora, sim, a gente falou que ele inspira pessoas, interessante, ele vai inspirando pessoas justamente por conta disso que a gente colocou meio que como uma questão de comunicação. Porque quando ele está ali no que eles acreditavam que era um defunto, já uma pessoa morta, né? Ele estava ali ainda assim, brigando pela pessoa. E mesmo que o policial tivesse quase pegando a arma já para falar para ele: tira o seu cartão daí, eu tô mandando, tira. E a mulher também fala: olha, é melhor você tirar. Da mesma forma que o juiz fala: se você falar de novo, eu vou te dar uma multa. Não importa nada para ele, porque ele sabe, quando ele tá defendendo o que ele acredita, você pode fazer o que for, que ele vai até o final. E é isso que vai cansando ele, mas ao mesmo tempo é isso que inspira outras pessoas, sacou? Queria fazer um comentário sobre isso, né? Ele é muito idealista, ele vai até o final de tudo que ele acredita e tal. A primeira vez que eu vi o filme, eu achei ele um cara, no começo, arrogante, né? Não sei se Também. vocês viram assim, na primeira vez que Também. o George e eles se encontram, ele fala, meu, você não é nada, sabe? Ele dá uma, assim, né? Descarta o George. Depois eu fui entendendo que ele não era exatamente tinha um lado arrogante, mas que eu acho que diz mais sobre a condição psíquica dele do que de fato a arrogância. Ele era um cara muito rígido. E o mundo exige jogo de cintura, que a gente pode chamar também de espontaneidade, né?
Flexibilidade, dançar Pô, com a vida, né? exato, imagina ele, então, todos os tribunais que ele for, os julgamentos, ele vai sair com uma multa de US$ 5.000. Vale a É, pena lutar pelos ideais, mas você tem que ser estratégico para se colocar nesse é isso mundo. aí. E eu acho que Nossa, que legal. faltava essa O meio termo, espontaneidade. né? Exato, Ele foi de um extremo pro outro, né? Não, não Exato. teve o intermédio, né? claro. Não tinha visto assim, Não, legal. e é exatamente isso, porque É, vocês estão trazendo que que a vida remete a essa dança. E ele, a trajetória dele foi, primeiro, um cara que não tinha jogo de cintura nenhum e vivia no ideal dele, inclusive comia pasta de amendoim em cima do balcão e com a mesma música e com, enfim, era daquele jeito que ele fazia as coisas. Reclamava toda noite da construção do lado, era uma rotina a vida dele. Não tinha esse jogo de cintura. E depois ele vai para um extremo onde ele só vê o externo, né? O dinheiro e tal. Então, e também não serve. Então, realmente, mesmo quando ele estava, vamos botar aí, livre dos ideais dele, ele estava na extrema também de não olhar para os ideais dele. Então, foi muito 880 assim a virada que ele teve. Não foi uma coisa meio termo. Ele tinha oportunidade para um novo escritório. Ele tinha tudo para alinhar os dois. Eu acreditava. E ele, de uma outra forma, fez como ele faz as coisas, no extremo, assim. Exato. Ele acredita, né? Ele tem aqueles ideais fortes que fez o que ele foi o que fez ele se formar em direito, conhecer as leis, o direito das pessoas, para defender esse direito das pessoas, não é? Então ele tinha uma fala que assim, nós somos os agentes da mudança. E ele tinha aquela maletinha onde ele carregava o sonho dele, né? Toda a Total. mudança que ele acreditava. E aí ele vai para um extremo onde essa maletinha passa a carregar ao invés de sonho, dinheiro, literalmente, né? E aí é que ele vai começando a se perder, né? Você percebe o simbolismo que eles vão colocando. Tanto que quando ele pega essa maleta de 100 milhões, 100 mil, parece que ele chega em casa, ele se olha no espelho e o espelho tá todo borrado, sabe? Porque ele não consegue já se reconhecer, né? Tipo, legal essas brincadeiras que ele faz. acho que sobre isso que você estava falando, que a gente está conversando sobre extremos e tal, em algum lugar ele acho que falou assim: olha, eu passei 36 anos da minha vida nos bastidores, fazendo o que eu devo, blá, blá, blá. E ele falou também: eu quero filé mignon, sabe? Eu quero morder a carne mais macia. E ó, tá aí, a chance deu meu morder o filé mignon. E é curioso na cena, né, que ele começa a aproveitar a vida, que é uma coisa muito caricata, né? Ele fala assim, compra uma comida, fica com o troco. Uhum. Ele vai comprar umas roupas, ele compra uns shorts e é terno. É um jeito gastão, assim, até excessivo, né? Assim, uma piada, ele podia investir o dinheiro, né? Não sair gastando tudo. Guarda esse dinheiro aí, faz É. render. Mas como tem um lugar dele também, que acho que é isso, né? Eu mereço, eu doei muito, e ao mesmo tempo, acho que ele perdeu um pouco o sentido na hora do hospital, sabe? Tem uma sala, assim, uma cena, desculpa, que ele vai no hospital, ele encontra o chefe meio no leito de morte. Acho muito interessante que não mostra o rosto do chefe, né? Que acho que é meio Em uma nenhum momento. mensagem sobre, assim, a ética, né? Assim, os valores que o chefe tanto passou, essa coisa invisível, não é exatamente palpável, mas que lá tinha todo o conhecimento. Esse cara simbolizava os preceitos éticos dele, né? Então acho que quando ele foi lá e estava conversando provavelmente com a mulher do chefe, ele estava num dilema ético enorme, né? Ele falou, meu, não tem, já as coisas já nasceram podres, não tem como continuar aqui, ele estava em desalento, né? Sem sentido de vida nenhum, falando, olha, chega, eu vou lá na palestra, eu É. brigo, eu perco os casos, aconteceu aquela tragédia com o menino que ele estava defendendo, ele falou, chega, eu só atrapalho, o problema É. sou eu, né? Eu faço errado. A frase que ele traz, não, rapidinho, só para complementar, a frase que ele traz nessa hora é: a liberdade é uma coisa que você só pode dar a si mesmo. Trau, Ah, porque ele tava tentando libertar o mundo. Ele fala: quer saber, chega. exato. Então eu não acho que ele é egoísta, eu acho que ele estava desesperado, sabe? Ele falou, olha, eu não tenho mais sentido de vida, que é palavra essencial, né? A logoterapia, que é do Viktor Frankl, trabalha muito isso, o sentido que
que você dá para sua vida, para onde você quer ir. Então, como isso também é um foco, né? Falar, olha, para eu realizar meu sentido, será que eu não preciso também ganhar um pouco de dinheiro para eu me sustentar e aí alcançar o meu sentido de É, né? vida? Então, acho, Porque sabe uma coisa que eu percebi por favor. também sobre isso que você falou da imagem do filé mignon? Agora eu mereço comer um filé mignon. Eu sinto também Ah, que ele sentia muita falta de ser reconhecido, né? Pela aquela percepção toda que ele tinha, de ser elogiado, de ser reconhecido uhum, mesmo. Não é tanto que, justamente na cena em que alguém faz isso, reconhece tudo, a Nossa. verdade que ele defende e a coragem que ele tá no restaurante comendo e ela tá falando tudo isso com todo o coração. E o que que ele responde? Esse prato eu nunca comi. exato. Ele Sacou? tava A nem vida é aí. mais simples que isso, né? Não, não fica nisso. Ele não tava nem aí. Não, mas assim, esse reconhecimento que você tá me trazendo, de ver e de reconhecer, isso que eu tanto busquei, alguém falar isso pra mim, esse prato isso eu não conheço. É tipo você falar pro vendedor da renda que quer fazer um cartão e o cara falar, eita, agora tchutchu, esse Como prato eu faz nunca agora? comi, Que agora você entendeu? interessante, eu não tinha Uma pensado coisa meio assim. assim. Aham, que É, interessante. uma coisa. Esse sabor Eu eu e o nunca Gabriel, a gente senti, fica né? assistindo o filme. É, a gente Ah, fica assistindo o filme pra trocar ideia. Assim, a gente vai ter esse fica viciando o olhar pros simbolismos assim já, né? Então, claro, claro. Acho que um lugar muito interessante, que acho que isso eu atendo alguns advogados, né? Não muitos, mas já alguns já passaram, já deixaram de fazer, outros permaneceram. Tem uma cena, então, falando em simbolismo, ótimo, que legal que vocês têm esse olhar. O George tem uma hora que ele, bem no comecinho do filme, ele passa um sinal amarelo enquanto eles estão conversando. E eu senti sim. que aquilo era meio uma mensagem falando assim: esse cara aqui, ele é advogado, e ele joga com a lei, né? O amarelo ainda não é você passou no vermelho, mas no limite, assim, até onde a lei vai. E já ouvi, né, de pacientes falando, olha, o advogado é aquele que sabe jogar com a lei, não é aquele que é idealista, sabe? É alguém que... E ele mostra esse lado, às vezes, um pouco obscuro. Desculpa advogados que escutarem, Uhum. né? Mas é que a gente fala assim, né, o cara tendo um bom repertório e boa oratória, ele faz do criminoso inocente e do inocente criminoso, que é um estereótipo, né? Mas que eu acho que o George simboliza um pouco esse advogado mainstream e que nem a gente tá colocando, né? O Roman, esse cara, meu, hiper idealista, mas que é rígido, né? Que não avança. Ele tá a casa dele é lotada de coisas, né? Ele tá numa situação um pouco difícil de se mover. Ele não tem carro em Los Angeles. Não sei se é necessário, né? Mas ele coloca isso, fala, nossa, sempre sonhei ter um carro. Tudo é difícil para ele. Interessante. Perfeito. Até porque o simbolismo do amarelo é muito legal, porque o amarelo ele não é nada. Ele não é verde, ele não é vermelho, ele não dá ordem nenhuma, é o limbo, né? Ficou, agora que você falou, pode crer, é tipo exatamente isso, assim, o cara acelera, filma ali, é como se é o limbo, é o nada, é o jogar com a lei ali, né? E é muito bom esse filme em algumas questões. Até não sei se vocês também perceberam isso, mas no final, a gente vai indo e voltando no filme, né? Mas no final, o Roman, ele tá bem, entre parênteses, assim. É a hora que ele tá melhor. Só que a hora que ele tá melhor é como se ele estivesse retornando ao começo dele, assim, de uma certa forma. Ou vocês viram alguma mudança? O psicólogo vai falar muito melhor que eu. O que que eu vou falar que tá Eu maluco? acho que a primeira cena e a última cena tem alguma coisa a ver. Na primeira cena, ele quase conta o filme inteiro, né? Primeira cena que aparece, olha, pela lei universal e absoluta, eu quero processar eu mesmo. Então ele está fazendo o debate ético. Fala, eu me sinto culpado. E mais que isso, se eu, digamos, lavar minha alma, expurgar meus demônios, eu vou ter clareza de quem sou eu, o que eu fiz de errado e de certo. E o final do filme é muito curioso mesmo, né? Ele tá meio sorridente falando, desculpa o spoiler máximo, né? Mas eu vou me entregar. Eu tô indo lá na delegacia, ele devolve o dinheiro. Acontecem coisas assim que você fala, nossa, ele tá retornando pro começo. Talvez, sim. Acho que a condição, de novo, de síndrome de Savant ou de autismo grau 1 dificultam essa reflexão para ele, né? Mas que ele começa a entender que ele fala: eu posso me perdoar. Eu não sou tão rígido porque eu experimentei o pecado, digamos, né? O imoral, o antiético. E o que eu devo fazer comigo mesmo? Eu devo ir atrás dos meus erros, reconhecê-los e possivelmente consertá-los no limite do possível. O CJ, ele não ia ser liberto. Esse erro, ele não tem como voltar atrás.
mas no limite do possível eu acho que tem esse lugar interessante. Você ia falar, Fê, pode falar. Não, eu sinto porque, assim, o que você falou foi muito interessante mesmo, que ele aprendeu algo no caminho, né? Mesmo que se perder pra se encontrar, foi interessante. Mas parece que eu sinto que teve um momento, na hora que ele tava no ápice do medo, na hora que ele falou, o cara falou, vou pegar você, seja onde quer que você vá, eu vou te pegar. E aí ele tava morrendo de medo, nessa hora, ele olhou no espelho que o cabelo dele tava menor, e ele procurou a ele mesmo, ele tava tentando voltar. Ele sabia que aquele cara ia saber o que fazer. E aí ele veio e devolveu tudo nos. Então, assim, uma coisa que eu também, para falar sobre o simbolismo, eu sinto o Roman muito fiel. Tanto que esse escudeiro no nome dele não é à toa. E você tem aquela estátua do cachorro, né? Que o cachorro é o símbolo da fidelidade, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, sacou? Então ele foi fiel durante muito tempo, Claro. há 36 anos, a um chefe. Ele é muito fiel à lei, não é? E, enfim, cara, e aí o que, que vale mais? Você ser fiel a você mesmo, ao que você acredita? Ou você aprender a dançar com o mundo do jeito que é. Entende? Acho que esse É, conflito que ele. Nossa, achei muito interessante. é muito interessante porque por muito tempo eu tive minha. Vai uma coisa pessoal, eu fui muito mais rígido nas coisas. E eu vi que essa rigidez, ao mesmo tempo que era uma segurança para mim, era a mesma coisa que me deixava inseguro, mal, me deixava mais deprê. Então, o que, que é essa rigidez, assim, sabe? Tanto que acho que é um dos primeiros exercícios que eu e o Felipe a gente teve quando a gente estava acompanhando as turmas de formações em constelação, o Mário, ele bota as pessoas rígida e pede para alguém empurrar. E a pessoa cai. E fala, agora fica com o joelho dobrado, um pouco mais flexível e você empurra. E você não cai, você vai de acordo com a vida. Então, esse foi um dos primeiros ensinamentos, assim, que foi logo um tapa na cara de primeira, que era meio que assim, que a gente não sabe direito das coisas, sabe? E eu vejo muito isso nele, que é como se ele tivesse muita certeza das coisas e na lógica ele tem. Ele sabe as leis, ele sabe tudo. Mas é a mesma. Como é que se fala? A moeda das duas faces? Como é que se fala isso? A mesma moeda com as Duas duas. faces da moeda. Isso daí. E pensando nisso, né? Como também as falas que ele coloca, né? Assim, tanto no jantar quanto no enterro, ele fala a pureza não sobrevive nesse mundo, que nem se colocou. Ele coloca, não sei se vocês perceberam, ele dá um exemplo. Olha, uma pessoa que rouba um carro em legítima defesa, ele pode, tá tudo certo. Aí a Maia, né? Pergunta em que sentido? Aí ele fala, para fugir. Aí ela pergunta, fugir da realidade, né? Se abre isso, né? Falando, olha, a realidade ela é dura, ela é intensa, ela é gigantesca. A gente é só um. Isso não significa que a gente tem que se acostumar no sentido de se conformar, mas com um pouco de maturidade a gente percebe, né? Falando, olha, eu tenho que pagar meus boletos, eu tenho que, né, aprender como me colocar, eu tenho. O mundo vai exigir de mim. O troco é o quanto que eu tenho para investir em ideais e papapá. Eu tenho que pagar o mundo, aí o mundo vai me permitir viver. Eu tenho que seguir as leis, enfim, N coisas, né? As leis morais e Uma leis. coisa Pode muito falar, pode falar. legal que você falou da maturidade. Agora, eu acho que eu achei até a palavra. O Roman, ele é imaturo, né? Ele é um pouco como se ele fosse uma criança mesmo, assim. E cai a ficha dele na frase do a pureza não sobrevive nesse mundo, que é o sinônimo do infantil, no bom sentido. Né? Mas a criança é pura, ela torce por todo mundo, enfim, a criança é pura, né? Não sei que filósofo falou isso, mas o mundo que deturpa. A gente nasce bom e o mundo vem deturpar a gente. Mas enfim. E acho que uma frase meu central, quando a secretária, acho que do chefe, fala assim: você não quer falar? As pessoas não vão estar interessadas. Falo, pô, mas vocês falam a mesma língua, vocês sabem o mesmo inimigo dele. E acho que ele fala, para mim, o ponto central da terapia: os maiores inimigos são os internos. Um negócio, assim, das duas vezes que eu vi o filme, eu revi, né, para conversar aqui. Nossa, lá dá pra tatuar a frase, assim, né? Nossa, aqui tem o motivo da terapia. O mundo é cruel. Como que a gente lida com os nossos inimigos, as nossas crueldades, rigidez, que vai dizer como que a gente vai conseguir lidar com essa vida e tal. Achei muito, muito importante. E um pouquinho antes dele morrer, ele fala exatamente isso, que também traz aquela simbologia que o Gabriel falou, dele se encontrando com ele mesmo, do outro advogado sendo parte dele. Ele fala: agora eu entendi. Eu sou o réu, eu sou o júri, eu sou o advogado, eu sou o juiz. Uhum.
né? E é isso que ele entende antes dele partir. E essa cena que você falou, dele falando sobre o carro, de roubar um carro em legítima defesa, eles fazem um truque de câmera muito interessante nessa hora. Hum, Na hora que ele tá falando no restaurante. Se você, eu vou até pedir pra edição. Cara, a câmera ela vem vindo e vai ficando perto do rosto dele de um jeito diferente. Se você é. reparar, e vai se aproximando de um rosto dele muito próximo, assim. Você já viu a jogadinha de câmera que eles dão? Muda totalmente. É como se eles quisessem estar dizendo ali que o quanto ele tá dentro dele ali falando a coisa, sabe? Esse era no ápice do momento onde ele pegou o dinheiro, tomou banho no mar, gastou tudo mesmo e tava ali ouvindo mais ou menos a mulher, né? Então ele foi falando, Uhum. falando, falando e a câmera foi dispersando da coisa. Achei muito simbólico, muito simbólico. Muito interessante, sem dúvida. Duas vezes acontece do diálogo ficar um pouco. Eu não sei o termo audiovisual correto, mas parece que a voz do outro dá uma diminuída e é bem próximo dessa situação. E parece que ele tá pensando muito intensamente, que nem quando tá conversando com alguém, mas não tá prestando muita atenção. Porque tem alguma coisa Eles aqui na tua mostram bem. consciência, meu, bombando, sabe? E eu senti que tinha um pouco desse aviso. A cena do deserto, se eu não me engano, tem isso, né? Que ele fala, meu, tô num deserto, assim, né? Eu não tô bem, sei lá, a vida sorri pra mim, eu sorrio pra ela. Onde você tá? Tô num deserto. E a mulher, ela não pega no sentido literal. Ela fala, realmente, parece que às vezes está no deserto. E aí dá um soco, né? Assim, simbólico, né? Ele fala, caraca, onde que eu tô, né? Que secura moral é essa que eu me enfiei? Essa cena dá uma aflição, que o carro É. vai chegando e você fala, morreu, já foi, já era, acabou. Não sei nem que Exato. tem mais meia hora de filme aí, o cara já morreu. É, É. e aí, do nada, não é. Você vê como eles querem transmitir exatamente isso, né? O medo. O medo é que leva ele pra esse deserto. É o medo que leva ele pra esse deserto, onde ele fica totalmente perdido. E ela fala assim pra ele: continue andando, simplesmente continue caminhando. Procurando Nossa, achei Nemo, muito, né? Continue a muito nadar. pancada. Brincadeira. É. É verdade, mas eu também pensei na mesma coisa, lembrei do mesmo filme. E depois que ele morre, você vê que o filme não acaba trágico. Ele acaba meio esperançoso, a trilha sonora, inclusive trilha sonora demais, velho. Gostei muito da trilha sonora. No Spotify, quem quiser procurar, procura o nome do filme e tem lá a trilha sonora. Né? Só música classudona, termina meio otimista, não revela exatamente o que aconteceu, mas acho que fala muito sobre o legado de cada um. A gente é uma visão um pouco, como posso dizer, mórbida, mas a gente não vai estar aqui para ver as maiores conquistas. Né? Tudo que ele fez, o George, né? Não mostra exatamente o que aconteceu, mas o George, meu, leva aquela maletinha e tá, então, querendo fazer a reforma, meu, enorme no sistema judiciário americano. A mulher, a Maia, tá debatendo sobre, né? Continuou o trabalho dela, ela não desistiu, não largou mão. Então, acho que o final mostra um pouco o legado, assim, né? A vida, ela vai passar, mas o que a gente deixa aqui é central, né? Essa tem que ser também uma preocupação que a gente deixa para a posterioridade. Eu não sei quem tem essa frase, mas tem alguém que fala a frase minha obra é minha vida. Que é exatamente isso, né? O que você vai deixar. Que a vida continua. Enfim, a gente até já discutiu bastante nos podcasts que a gente tem uma sensação de finitude, ou que a gente é especial. E não é bem assim. Agora, no final, como você falou, fica uma coisa meio final feliz, né? Que o George, ele, como se ele tivesse se alinhando com a missão de vida dele e o propósito, e ao mesmo tempo ele aparece todo bonitão lá e tal, mas segurando a maleta dos sonhos, que nem o Felipe falou. Ele não tá segurando a maleta do dinheiro, né? Ele tá segurando a maleta dos sonhos, que é a maleta do Roman. Então, é como se fosse um modelo a ser seguido, George, assim. Eu vi de uma maneira um pouquinho diferente de vocês, porque eu vi como um cara que, velho, no final ele ficou entre o conflito interno de quem eu sou. O que eu sou ou o que o mundo quer de mim. Ele escolheu ser quem ele é. E você conseguia ver a paz no olho dele, assim. Quando ele, sabe? Quando ele voltou a ser quem ele era. E eu sinto que as grandes pessoas que fizeram grandes coisas nesse mundo são essas mesmo, sabe? Aquelas que apesar de parecerem infantis, aquela que apesar de parecerem malucas, aquela que parecem que não sabem como se comunicar com o mundo, é o que o filme coloca assim, agentes da mudança, são agentes da mudança, sacou? E são essas pessoas que vão passando pela vida de outras, e mesmo que de uma forma invisível, mesmo que elas, o impacto delas vai ser sentido depois da morte delas, aquilo é verdadeiro.
Então você tem uma ativista que estava sem sentido, agora ela tem o sentido de novo. Você tem um cara que era advogado que era igual todo mundo fazia, mas ele tinha vontade de ajudar. Então aquele loirinho, que eu não sei o nome dele, passou a trabalhar naquele serviço gratuito. O advogado, que era só capitalista, passou a procurar uma alma no que ele faz. E aquele sonho dele que ele fez na melodia foi à frente, independente do que acontecer. Então, por mais que tenha sido difícil, que várias pessoas ao redor dele tinham olhado, olha as expressões das pessoas ao redor dele, no julgamento mesmo, a policial, ela fica tipo, o que esse cara tá fazendo? Mas ter coragem de ser estranhão, mas defender o que você sente, talvez te leve a algo grande, sacou? Aquele loirinho, né? O trabalho do George. Tem uma reunião que, inclusive, lá fica, patente como ele tem alguma questão de sociabilidade, né? Que eles falam, você vai trabalhar em causas pro bono. Assim, é uma super oportunidade para ele. Ele pega e faz uma pergunta meio nada a ver. A minha sensação fica até um pouco assim, como posso dizer, inconveniente, sabe? Nossa, que awkward, né? Mas ele começa, numa das falas, ele fala: o nosso diferencial vai ser nosso atendimento pessoal. Que acho que é aquele papo do humanismo, né? Que fala, olha como é um diferencial você entregar teu cartão, você fala, olha, esse é meu número, esse é meu nome, você me liga quando você quiser, eu vou te atender sem custo. É uma certeza de eu tô falando com um humano, né? Não com alguém que quer se aproveitar. Óbvio que eu vou pagar o serviço. Acho que isso combina muito com a terapia, inclusive. Terapia não é de graça. Existem até modalidades de graça ou com valores muito, muito acessíveis. Mas é debatido na psicanálise que você tem que deixar algo, mas a pessoa que está te atendendo, ela tem que te tratar como alguém, não como esse algo. E Então, acho que é isso, né? O Conheça legado todas as dele. teorias, domine todas as técnicas e coisa e tal. o que você Exato. falou, que o diferencial o do atendimento é o cartão, é esse diferencial, é esse ideal que também mata ele, que puxa o gatilho. Como é que o cara mata ele? É quando ele liga e fala, você é o Roman J. Israel? Aí ele atende e fala, sim, eu te deixei meu cartão. Aí o cara, pum, mata ele. Puta, total. Então, É tipo, verdade. quando Nossa você falou, senhora. eu falei, foi isso. Porque eu falei, que besteira, é só pra reconhecer quem era, na hora passou. Agora que você falou, eu falei, nossa, faz muito sentido. E até porque volta na frase, a pureza não sobrevive nesse mundo. Ele Uhum. tava dando cartão pra pessoa na pureza. E essa pessoa foi quem matou ele. E parece que ele tava ok com essa decisão. Sabe, é isso que eu senti. É isso mesmo. É É isso aqui quem isso, eu é sou. isso. Voltei. Exato, exato. Cara, acho Pô, de que verdade. São essas reflexões que eu tenho com eu os também. pacientes, assim, nem todas, né? A gente estraçalhou de reflexões. É, acho que sim. Cada paciente vem e tira uma, duas, três, vai explodindo. A gente fez 19, Dá, dá. 45, sei lá. Eu Eu, queria ouvir um pouquinho ainda do livro dele, se fosse possível. Mas é que vai é lá, isso fala que eu ia aí, depois a falar. gente Isso que eu ia volta nisso. falar. Bom, escrevi um livro, chama Sei de Ti, é um título provocativo Sei mesmo, de ti. para a pessoa falar, sabe nada, quem mais sabe de mim? Então, o que aconteceu, né, para escrever esse livro? Eu gosto de escrever já há muitos anos. Eu percebi como eu escrevia muito no meu trabalho, né? As sessões eu atendo com uma prancheta, eu vou escrevendo, escrevendo. Por vezes eu voltava nos meus relatórios e eu falava, nossa, meu, que reflexão excelente, né? Assim, para qualquer pessoa, essa reflexão vale muito. Que pena que eu não posso trazer isso para fora. Porque, né, tem o limite da confidencialidade e tal. Mas aí eu, na pandemia, né, no primeiro semestre, que a gente tinha tempo para tudo, né, porque eu ficava em casa, em casa, em casa, falei, eu vou escrever um livro, então, sobre as reflexões que eu tenho, de um jeito despersonalizado, né? Então eu borrei muito as histórias, eu fundi dois pacientes, ou eu criei mesmo de forma fictícia algumas características para não ficar reconhecível. E eu fico debatendo basicamente dilemas éticos, que também são falíveis, digamos assim, né? Não é que eu sou o detentor da ética, uma discussão filosófica gigantesca, o que é ética, onde que ela se aplica ou não, mas que eu me esforço para entrar no debate da ética, né? Falando, olha que bom dilema, e muito de leve coloca um pouco de teoria, que acho que o legal é falar para quem não é psicólogo, né? Para quem é É isso. psicólogo, acompanha isso. Eu ia falar exatamente isso. É um livro que cada capítulo é como se estivesse falando de vários temas, só que é como se fosse uma sessão até pra gente, mas é um livro Né? fácil de ler, que é uma dinâmica muito legal que fala sobre
pacientes e tal, e você se identifica, só que ele é muito mastigado, é muito moderno, fala de coisas muito modernas e é muito bem escrito, de verdade. Até ia perguntar isso, a primeira coisa que eu ia falar, porque parece que você saiu da sessão com o gravador, ficou ouvindo e escrevendo. Eu falei, pô, quem escreve assim, entendeu? Então, realmente, pessoal, tô no final do livro, mas já recomendo real a ver, para quem se interessa pelo tema, para quem quer um pouco de autorreflexão, porque é um livro realmente bem mastigado pra gente, que traz reflexões bem legais e bem atuais. Então, de verdade, Luan, parabéns pelo livro, realmente. Eu queria finalizar para falar, mas já que a conversa veio antes, o Henry me deu de presente o livro e aí eu tô acabando agora. Que legal. Pô, obrigado saber, o leitor tá gostando, né? Porque eu posso escrever um livro e a pessoa não gostar. Também acontece, né? Falar, achei uma porcaria. Acontece, né? Nem todo livro é bom. E só uma última coisa, né, do livro, são capítulos interdependentes. Eu já conversei com pessoas que leram, falaram, pô, me chamou muito a atenção tal capítulo, teve um outro que eu não gostei, beleza? Eu falei, não, claro, né? Não precisa gostar de tudo, e acho que é um recurso legal do livro. Você não precisa ler da página 1 até o final. Te deu vontade de ler tal tema, né? Eu quis fazer títulos provocativos mesmo. E é isso, quem quiser comprar é da editora Kazuá, a editora que me ajudou aí a publicar o livro. Kazuá é K-A-Z-U-A, com acento no último. Deixar o link aqui embaixo para o pessoal. Beleza. E até já fica o convite aí para em breve, eu vou estar dando o livro para o Felipe para ele dar uma lida também, e aí a gente fala sobre dois casinhos aí, a gente comenta um pouco sobre o livro, porque tem várias coisas lá para serem conversadas, é legal que você deixe em aberto também, não é que você traz, como você falou, fechado o negócio. Então, acho que a gente pode depois dar uma conversada sobre o livro, um casinho, e fica já a promessa de volta. Show. Nossa. Opa, já tá topo aceito. muito. Noan, por mais que eu não tenha lido o livro ainda, que eu vou ganhar de presente do meu amigo, a iniciativa em si, eu queria te parabenizar também, né? Porque quando entrou a pandemia, todo mundo ficou perdido, né? Mas assim, você parar e falar, vamos direcionar a algo que você acredita que vale a pena, e que vale mesmo, sabe? Eu vejo isso como pérola, ouro mesmo, aquilo que surge do seu encontro com o outro, sacou? Uhum. Então você sabe que compartilhando aquilo, quem precisar, às vezes alcança uma pessoa, mas alcança daquele jeito, entende? Igual esse filme me alcançou. Então, parabéns, cara. Parabéns pela sua iniciativa de compartilhar coisas que são importantes mesmo. E a gente tem mesmo aqui, a gente sempre fala um pouco da importância da saúde mental, de procurar profissionais, né? Da mesma forma que a gente procura profissionais quando estamos com alguma doença física. Então, a sua contribuição, tanto no filme que você trouxe, quanto na obra que você fez aí, que eu vou ter a honra de conhecer. Parabéns, cara. Muito obrigado. Obrigado. Fico até encabulado, né? Que isso. Tô aberto aí para novas conversas. Gosto muito do Instituto, dei uma minha fuçada. Gosto muito do podcast, Não Era Uma Vez, que nem eu falei no começo. Acho que os filmes têm muito a ensinar, né? A arte como um todo, né? Ela sempre traz reflexões, como aqui vocês me deram reflexões que eu ainda não tinha, né? Simbologias que eu falei, nossa, verdade, né, velho? Principalmente o do prato, que quando ele come, enfim, me pegou muito, né? Eu falei, nossa, faz muito sentido, né? O sabor que ele nunca tinha sentido do reconhecimento. Gostei muito mesmo, como é inesgotável, né? A gente vai esmiuçando, é inesgotável. Então, um agradecimento especial ao Noah aí, muito obrigado, vai ter a volta. E a você, ouvinte, qualquer coisa, deixe um comentário aí embaixo, se você quiser que a gente fale sobre algum filme, sobre algum livro, sobre alguma obra de arte, até música a gente tá falando. Então, é só você comentar aqui e participar que a gente tá junto. É isso aí, Felipe? É isso aí, muito obrigado, Luan. Valeu, Gabriel. Valeu. Edição, deixamos você quietinha hoje em edição. Tranquilo, Um beijo pra edição também, pra você que tá em casa. Falou!